Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Hoje para analisar, além da vitória da equipe sub-20 do Santos sobre a Ferroviária na Copa São Paulo de Futebol Júnior, os aspectos positivos que tem marcado este início de temporada no Santos. Tem coisa que precisa ser arrumada, obviamente, mas eu acho que a gente pode começar 2022 com a esperança renovada. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Com a gente também Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Neste começo de vídeo, eu aproveito também para pedir para você que está conhecendo o canal agora, pode se inscrever, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o like no vídeo para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado. Se você quiser, pode também virar membro do canal, tá certo? Bom, Santos e Ferroviária, eu vou falar já. Este domingo foi um dia em que houve uma confirmação extraoficial da contratação do Ricardo Goulart. Eu até conversei durante o dia com uma pessoa da diretoria do Santos para saber o que estava faltando para o anúncio oficial. Basicamente era a confecção do contrato pelo departamento jurídico. Aí esse tipo de coisa precisa ser lida, né, pela outra parte envolvida e tal, tudo certinho. O Ricardo Goulart está confirmado, está contratado, para a tristeza de muita gente, né? Quando foi falado o nome do Ricardo Goulart no Santos, teve quem falasse, não é possível, como é que pode o Santos, aquele time que quase caiu no Campeonato Brasileiro, que quase caiu no Campeonato Paulista, o falido Santos, como é que consegue arrumar dinheiro para contratar o Ricardo Goulart? Pois é, conseguiu arrumar o dinheiro porque se livrou de jogadores que deixavam a folha de pagamento mais pesada. Pará, Jean Mota, o Raniel, entre tantos outros aí que eu podia citar aqui agora, mas o que o Santos já economizou com folha de pagamento, ele paga o salário do Ricardo Goulart. Tem uma discrepância nas informações entre 450 e 500 mil reais por mês, e ainda assim a folha vai estar menor em relação ao ano passado, né? Então eu acho muito engraçado algumas análises, né, de alguns clubes que estão contratando aí caras bem meia boca, pagando até mais do que o Santos vai pagar para o Ricardo Goulart, e todo mundo anuncia, olha só que ousadia financeira, né? Times que estão hoje com dívida até maior que a do Santos, e aí quando o Santos faz um esforço um pouco maior para trazer um jogador de altíssimo nível, que é o Ricardo Goulart, e saindo um pouco da sua política econômica, digamos assim, financeira, muita gente acha, não é impossível, como é que o Santos conseguiu? Conseguiu porque pagou muita conta o ano passado, porque se livrou de alguns contratos, podia estar até melhor, porque não era para estar com o Kleber Reis mais pagando aí, era mais de 200 mil reais de economia, enfim, e por aí vai. Então, quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é sério, né, é como construir uma casa. Você faz primeiro a fundação, depois você sobe as paredes, você põe o teto e depois você coloca os detalhes da casa, o acabamento, né? As louças e coisa e tal, né? Azulejo, piso de madeira, se precisar. É assim que está sendo feita a reconstrução do Santos. O Santos era terra arrasada, terra destruída, porque agora, depois de um ano em que houve um processo importante de reconstrução, já deu para fazer um investimento um pouquinho melhor. E se tudo caminhar dentro do que a gente espera, no ano que vem, vai dar para trazer talvez mais 2 desse nível. Aí o time fica muito mais competitivo do que vai ser esse ano. Ao contrário de alguns, e esse vídeo aqui é para falar sobre positividade, sobre visão otimista do futuro e não visão pessimista, porque inclusive nas lives muita gente esse ano vai ser pior, não contrataram ninguém, o ano vai ser terrível, vamos brigar para não cair de novo. Isso, por mais que a gente explique que o time tem um trabalho tendo sequência com o técnico, que vai ter jogador, que teve lesão, que vai ter pré-temporada, que vai ser mais bem trabalhado, Sanches, Batistão, Marinho, enfim.
que tem jogador como o Sandri que vai estar voltando para ser titular, né? Enfim, que tem bons meninos na base e a Copinha está mostrando isso. Tem os que subiram esse ano e que sofreram e que agora num cenário diferente vão render melhor. Então tem um monte de aspecto positivo para enaltecer, mas alguns preferem continuar dizendo: o Santos está mal, hein? Não contratou ninguém, vai cair. E contratou o Ricardo Goulart, como contratou o Bauerman, que é um ótimo zagueiro. E fez uma aposta no Bruno Oliveira, que é um jogador que a gente vai ver aí o que pode apresentar. E talvez cheguem outros jogadores, né? Então, o torcedor do Santos, aquele que torce fervorosamente, ele precisa pensar, né, em talvez conversar com outros torcedores, falar para os caras: baixa a bola, pessimismo exagerado, né? Tem muita gente que vê o apocalipse em tudo. Tem gente aqui, inclusive no canal, que quando o Santos ganha não se manifesta, mas quando perde o sujeito vem babando nos comentários, nem espera assistir o vídeo inteiro, já vem exalando todo aquele amargor, todo aquele rancor, né? E eu, neste vídeo, quero dizer: o ano está começando muito bem, porque o Santos está estruturado, o Santos tem um trabalho iniciado e o Santos fez uma baita contratação. Não é oficial ainda, até para divulgar alguma imagem, coisa e tal, eu vou esperar a divulgação oficial, né, a oficialização da contratação. Eu vi já muitos colegas já falando, analisando o Ricardo Goulart e tal, mas eu continuo com a minha postura de que quando ele vestir a camisa, eu faço algo específico sobre ele. Já falamos na live de sábado também, e não vou ficar repetindo o que eu acho que esse cara pode agregar em termos de qualidade para o time do Santos. Mas ele não é meia, mas ele pode jogar ali, né? Segundo atacante, mas ele pode jogar ali. Se vocês pegarem os lances dele, aí tem muita bola que ele está no círculo central, que ele mete a bola para o cara que está na frente, que está na ponta. Então ele pode se encaixar tranquilamente nesta posição. Então, ponto extremamente positivo para a diretoria ter feito a engenharia que fez, inclusive com a questão do marketing sendo colocada na proposta, para que o Santos trouxesse um jogador deste nível que seria titular em praticamente todos os times do futebol brasileiro, né? Jogaria em todos os times do futebol brasileiro. E é muito melhor que o Natan, tá? Vamos deixar claro. O Natan viria jogar numa posição em que o Santos até já tem jogadores para ela. O Felipe Jonathan pode fazer aquela função ali um pouco mais de segundo homem, o Zanocelo, que é o titular do time hoje, mas para ser o meio atacante, aquele que entra na área, fazedor de gol, o Ricardo Goulart é muito melhor. Não temos um meia cerebral, um pensador? Não, porque isso é um artigo raro no mercado, mas temos hoje um jogador capaz de abastecer e fazer tabelas ali com o Marinho, com o Batistão, com o Marcos Leonardo se ele ficar, enfim, com o Ângelo, com o Lucas Braga. O Santos ganha muito com o Ricardo Goulart. Então este é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, a gente está vivendo de novo um surto danado de Covid. E felizmente o Santos tem hoje um profissional, que é o Dr. Evaldo Stanislau, que é um cara extremamente criterioso e competente para trabalhar essa questão da Covid-19. Aliás, o departamento médico do Santos passou aí por mudanças, né? Teve médico que saiu, nutricionista, eu acho, fisioterapeutas. Teremos novos nomes no ano que vem e o departamento médico do Santos foi muito visado na temporada passada. Então, esse trabalho vai ter uma mudança importante. Em relação ao protocolo da Covid, os jogadores se reapresentaram hoje, neste domingo. Aliás, eu coloquei o vídeo aí da Santos TV aqui no canal. Foi explicado, inclusive, pelo Dr. Evaldo, a questão dos protocolos. Os caras fizeram um drive-thru na entrada do CT. O teste foi feito antes do sujeito entrar. Se desse positivo, nem entrava. Porque imagina, o cara encontra, abraça, não sei o quê. Às vezes é o suficiente para você contaminar 2 ou 3. Então foi feito o teste e deu positivo lá o Ângelo, meu Deus do céu, quem que deu positivo, o produtor? O Ângelo, tem mais 2 jogadores que deram positivo. Eu já vou me calçar aqui rapidamente, vou buscar a informação, até porque eu tuitei a informação, mas de vez em quando dá um lapso de memória. Foram 3 jogadores que não ficaram: o Sandri, o Ângelo e o Luiz Felipe. Pronto, aqui já vi.
os 3 bateram na porta do CT, voltaram para casa, vão se recuperar e depois iniciam a pré-temporada. O Marinho também não teve, porque está com Covid, enfim. Os caras vão se recuperar e depois certamente estarão à disposição para fazer a pré-temporada. Não imagino que vá comprometer, porque alguns talvez para o meio da semana, no final da semana já estejam aí, talvez saiam um pouco atrás, mas acontece, não está acontecendo só no Santos, está acontecendo em todo lugar. Então, positivo que o clube faça essa detecção precoce do problema para que ele não se alastre dentro do clube. E aí, finalmente, eu vou falar sobre a Copinha, tá certo? Porque certamente desse time, o técnico Fábio Carille vai poder olhar alguns jogadores que eu citei aqui, e até o Lucas Mussetti no UOL escreveu exatamente uma apuração dando conta de que os jogadores que o Carille observou num primeiro momento são aqueles que a gente destacou aqui, ou seja, os laterais Sandro e Lucas Pires, o atacante Juan, o atacante Patati e o Lucas Barbosa, que é um meia, né? O Lucas Barbosa, que no jogo contra a Ferroviária fez um belíssimo gol no primeiro tempo, numa bola espetacular que o Ed Carlos colocou para ele, né? Ali o Santos abriu o placar, fez um primeiro tempo muito mais produtivo do que nas outras partidas, porque o Helder deixou o time mais equilibrado, colocou o Juan de centroavante, começou a partida com o Patati, que aliás, se não fez gol, se não deu assistência, mas ele quase fez um golaço de cobertura quando estava 0-0, né? É um jogador que não tinha atuado 90 minutos, jogou só 45 na partida anterior, então fisicamente ele vai crescer no andamento da competição. E aí no segundo tempo teve o gol do Juan, que é o gol de centroavante, né? Dentro da área ele tem uma visão que é impressionante, e o seu Marcos Leonardo que não abre o olho, porque o Juan, se continuar nessa pegada, com 3 jogos ele tem 3 gols e uma assistência na Copinha, ele vai tomar conta da posição, né? Apesar de eu ter um pouco de cuidado com isso, de achar que o jogador que sai da Copinha já está pronto para jogar no time principal, mas acho que ele já mostrou qualidade para isso. Então, o seu Marcos Leonardo, que não se coce com o contrato dele, para ele ver que o Juan está chegando aí, né? É um excelente jogador, né? Os 5 que eu citei são ótimos, como é o Balão, mas esse aí talvez precise de um pouquinho mais de tempo no Sub-20, como é o Jair também, que vai precisar de um pouquinho mais de tempo no Sub-20. E aí tem outro jogador que até gerou uma discussão interessante durante a partida, que eu tuitei, né? Escrevi no Twitter e nos grupos aqui do Canal 10, que o Ed Carlos é um jogador precioso, né? É um jogador com uma visão de jogo assim espetacular. Quem está pedindo um meia organizador desses que pega a bola, levanta a cabeça e lança, não precisa trazer de lugar nenhum, tá aqui. É o Ed Carlos, ele tem um potencial absurdo, uma visão de jogo que você não vê nem no time principal. O tipo de bola que ele mete, as viradas de jogo que ele dá é um negócio espetacular. Mas aí a gente enaltece o lado positivo, como eu estou fazendo nesse vídeo, e aí vem sempre aquela visão, né? Não sei se o torcedor ficou machucado pelo ano passado, mas eu acho que historicamente isso também é uma característica do torcedor do Santos. A gente costuma enaltecer mais os defeitos do que as virtudes, né? O Ed Carlos está gordo. Realmente, ele jogou o primeiro tempo e saiu no intervalo. Ele não está em forma, isso é bastante claro. Mas agora o porquê dele não estar em forma é que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência antes de sair cravando que o cara comeu 30 feijoadas no Ano Novo, né? E 15 churrascos no Natal. Que ele pode ter comido um pouquinho mais, pode ter sido, mas a gente não sabe se não é uma questão hormonal, se não é uma questão, enfim, emocional que às vezes acontece, e aí a comissão técnica precisa optar, olha, vou tirar o cara da Copinha e jogar ele numa condição emocional pior ainda, ou eu uso ele dentro de uma possibilidade, né, de conseguir o resultado, né, que a gente espera dele dentro de campo, ele render um pouco, a gente usa um pouco no primeiro tempo, usa um pouco no segundo tempo, e aí depois a parte física lá na frente, ou a comissão do Sub-20, ou a comissão do principal, elas vão resolver. Porque assim, eu prefiro acreditar num cara que tem talento, que pode ser fisicamente consertado. Às vezes o moleque é muito magrinho, precisa encorpar, às vezes o moleque tem uma tendência a engordar e pode fazer um trabalho para ficar mais fininho, do que você pegar e dar para um sujeito que não tem talento algum e que corre pra caramba, pedir para ele fazer alguma coisa diferente.
Não vai fazer, né? Não vai fazer. Então, assim, fica aqui a minha mensagem de solidariedade ao Ed Carlos, que talvez esteja lendo nas redes sociais muita gente enaltecendo mais o aspecto físico dele de forma negativa do que a qualidade técnica absurda que ele tem. É um belíssimo jogador, que seja muito bem. O Santos trouxe do São Paulo, o São Paulo se liberou, é porque lá ele de alguma forma não rendeu o que se esperava por algum motivo que eu não sei, mas que o Santos saiba identificar esse motivo, esse problema, e que dê a ele a possibilidade de crescer como jogador, especialmente na questão física, porque na questão técnica é um absurdo o que esse rapaz joga. Então assim, o Santos está classificado na Copinha, vai jogar a próxima etapa da competição, joga na quarta-feira, como foi líder do grupo, né? Como o Santos terminou na liderança do grupo, ele se mantém lá em Araraquara. O nome do time que o Santos vai enfrentar é Chapadinha, é isso, produtor? Confirma aí para mim, por gentileza, é o Chapadinha do Maranhão, se eu não estiver equivocado. Enfim, Chapadinha do Maranhão. É o time que exatamente, o Santos vai enfrentar o Chapadinha do Maranhão na próxima fase. Então, é um adversário que não tem tradição, que não é conhecido, mas aí é a hora que o técnico Helder, que depois no segundo tempo, só fazendo aqui um adendo, mudou bastante o time, tirou alguns jogadores, deu rodagem para outros, o time caiu um pouquinho de produção, mas nada que comprometesse. Vai ser a hora de conversar com a molecada. Porque assim, o Santos, os meninos da Vila contra o Chapadinha, favas contadas. É a hora de tomar cuidado, porque a torcida já está carregando nos braços o Lucas Barbosa, o Juan, o Patatinho, enfim, que são ótimos jogadores, e tem que tomar cuidado para não subir para a cabecinha deles, pezinho no chão, e esse é o trabalho importante do Helder, do Claudio Miro, do Mauro, conversar com essa molecada. Talvez até, é que o Edu Dracena agora também está se recuperando da Covid, mas enfim, ele poder talvez conversar com os jogadores numa videoconferência, o presidente do Santos, o técnico Fábio Carilli, enfim, o Serginho, sei lá, quem puder, para fazer a molecada ficar com a bola tranquila, baixar a bola, né? Porque com humildade e com seriedade o Santos tem tudo para passar de fase. A gente só precisa esperar a definição do horário do jogo, que vai ser na próxima quarta-feira, tá certo? Aliás, uma notícia aqui de última hora, já que eu abri aqui meu Twitter para dar uma lida, já tinha citado o Lucas Mussetti, o Moraes nem se reapresentou hoje no CT Rei Pelé, foi liberado para o Juventude, vai seguir os passos do Boza, vai jogar no Juventude o ano que vem. Então, meus caros, está muito evidente que se o Santos não contratar um lateral esquerdo, vai para essa temporada com o Felipe Jonathan, né, voltando à lateral, mas ele se ouve melhor no meio de campo, e certamente vai subir o Lucas Pires, né? O Lucas vai subir e vai, é claro, os meninos, a gente torce para que eles possam ir até a final, jogarem no dia 25, e aí eles vão ter uns 15 dias, então são jogadores que vão se apresentar lá para o final de fevereiro, provavelmente. Então é um sinal que o Lucas Pires deve subir. Repito, a não ser que o Santos traga um lateral esquerdo. Nomes como o do Bidu do Guarani e o René do Flamengo foram muito comentados aí pelo torcedor nos últimos dias. Talvez tenhamos alguma novidade nesse sentido, tá certo? Então, minha gente, começo de ano, aproveitem para sorrir, né? Peguem o lema do Patati, sorriam. 3 vitórias seguidas na Copa São Paulo contra uma Ferroviária, que é um time com histórico de sub-20, sub-17 muito bom recentemente, é um bom time, o da Ferroviária, né? Então o Santos ganhou as 3, mostrou bons jogadores, o time está se arrumando no principal, tem um grande reforço que é o Ricardo Goulart. Vamos começar a emanar uma energia positiva para a instituição Santos Futebol Clube, né? A gente já teve muita gente torcendo contra e o pior, trabalhando contra, seja oficialmente, seja claramente, seja nos bastidores, né? Fomentando discussões, fomentando discórdias desnecessárias. O santista de verdade agora não vai entrar na pilha de algumas situações, olha, está acontecendo isso, aquilo, outro. Deixa falar, né? A coisa precisa ser positiva para o Santos esse ano. Não caiam em certas armadilhas que são colocadas por aí para criticar a diretoria, para criticar técnico, para criticar jogador. É hora da torcida entender que aquele abraço que foi dado em 2021 precisa continuar agora, né?
teve a questão do sócio que a torcida parou, precisa voltar, né? E precisa nesse começo de temporada acreditar que esse time pode ir mais longe do que muita gente imagina. Produtor, tempo? 20 minutos. Dito isso, meus caros, vou fechando aqui este vídeo do Canal 10. Claro que eu espero que nesta segunda-feira haja a oficialização do Ricardo Goulart, e a gente põe aqui uma foto oficial, né, da apresentação dele. Não sei se vai ter já uma coletiva, e talvez a gente possa ter subsídios para falar sobre a chegada do Ricardo Goulart pela visão dele, porque a nossa, da parte técnica, tática, do que o torcedor achou da contratação, né, está bastante claro. Vamos ver se vai ter já nesta segunda-feira alguma coisa vindo lá do Ricardo Goulart para a gente poder falar aqui no canal. E terça tem live, deve ter pré-jogo à noite também. Acho que eu vou fazer um pré-jogo separado, viu, produtor? Na terça tem a live, a gente faz um pré-jogo para a Copinha na quarta-feira, tem o jogo na quarta e vamos em frente, porque tem muita coisa boa acontecendo no Santos para a tristeza daqueles que torcem contra, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.